Boa tarde, senhores, senhoras. Que a paz do Cristo esteja conosco na tarde de hoje. Esse tema nos foi solicitado na Casa Irmã Antônio Cruz, em homenagem aos 65 anos da casa, e eu gostaria também de apresentá-los aqui a vocês. Como reflexão inicial, nós buscamos a inspiração no livro Boa Nova, e em especial a passagem que vai falar da vida de Joana de Cusa. Joana, ela era casada com Cusa, um representante do Estado, muito bem posicionado, uma nobre senhora, e que tem a oportunidade de ter um momento com o Cristo, e ela aceita aquelas verdades apresentadas por ele como um bálsamo em sua alma. E há um diálogo entre eles dois na intimidade da casa de Pedro, em que eu gostaria de reproduzi-lo na íntegra para vocês. Joana, ela procura Jesus em um momento específico da sua vida, em que ela passava por dificuldades no lar com seu esposo. Cusa, ele não aceitava as pregações ou que ela seguisse as pregações do Cristo. Ele tinha completa aversão a esse homem que veio pregar aos pobres. E como representante, então, do Estado, ainda mais pela posição na qual administrativamente ele respondia. Vaidoso, orgulhoso, com bastante poder. E ela vivia vários conflitos. E quando ela está ao encontro com Cristo, ela vai até ele falar exatamente dessas dificuldades que ela enfrentava no lar. E dentre outras dificuldades que todos nós, na nossa vida cotidiana, a gente enfrenta nos relacionamentos, enfrenta na vida doméstica, enfrenta nos desafios do dia a dia. E quando ela confessa ao Cristo as suas limitações e dificuldades, ela escuta a seguinte assertiva do Mestre: Joana, agradece ao Pai haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreende tu, porque ele compreenderá um dia. É leviano e diferente? Ama-o, mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma razão. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Não são os sãos que precisam de médico. Mestre, vossas palavras me aliviam o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para um entendimento recíproco no meu ambiente doméstico. O Cristo sorri serenamente e diz: quem sentirá mais dificuldade de estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconsistência ou da indolência do espírito? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou um mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O pai, Joana, não impõe reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Ser fiel a Deus amando o teu companheiro do mundo, como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vá, esforça-te também no silêncio. E quando convocado ao esclarecimento, fala do verbo doce e enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volte ao lar e ame, como um material divino do céu, que colocou em tuas mãos para quitar-lhe a vida de sabedoria e de amor. Joana, nesse momento, ela recolhe essas palavras como bálsamo consolador na sua alma e retorna ao lar. Tempos depois, ela se encontra grávida e eles têm um filho, o primogênito, um único filho, na verdade. E quando essa criança já tem uma determinada idade,
contudo ainda na infância. Cusa, ele é acometido por doença. O livro ele não destrincha qual a doença que o leva ao desencarne, mas por se tratar da época em si, é bem provável que ele tenha adquirido a lepra, porque ele começa a viver escondido e tudo que eles tinham conquistado financeiramente, ele começa a perder, a chegar no momento do desencarne com dívidas. Deixa Joana e o filho na absoluta miséria. Ela então passa de uma situação de nobreza para uma situação de pobreza e agora com um filho para sustentar sozinha. Então Joana começa os trabalhos domésticos na casa daqueles que antes ela ia como uma nobre senhora para os festins. Ela retorna como uma serviçal para limpar. Sofre inúmeras humilhações e quando é questionada sobre a sua fé, ela diz que o Cristo foi o maior de todos os humilhados, porque desceu do céu para ser subalterno na terra. Quem diria a ela que ali estava apenas como uma serva, em busca do pão para sustentar o filho? E a vida transcorre sobre o sacrifício e as dificuldades, e ela permanece íntegra na fé, vencendo cada passo. Mas é especificamente no ano de 62, quando começa o período do circo, são acometidos alguns cristãos para aquele momento grotesco. E o primeiro a ser levado e açoitado à frente de todos é uma idosa e um jovem rapaz. Esse jovem rapaz, quando recebe os primeiros açoites, ele grita: "Mãe, nega o Cristo." Ali estava Joana, já idosa, e o seu filho jovem. Eles foram os primeiros cristãos a sofrer os martírios. E ela diz: "Cala-te, filho, tu não sabes o que diz." O Cristo sofreu na cruz sem nenhum momento reclamar. Silencia. E aí naquele momento o filho, em desespero e em sangue, todo assanguentado, pede: "Mãe, negue esse Cristo, nós perdemos. Se não consegue fazer por ti, faça por mim, que sou seu filho. Eu estou te pedindo, me salva." Imagina nós, na condição de pais e mães, em uma situação como essa, e o filho pede para negar. "Negue para me salvar, eu sou seu filho, me salva." Naquele momento, Joana entra em um choro, em um pranto silencioso, e aí ela remonta toda a sua encarnação, o status, o poder, a honra, a glória, as dificuldades domésticas no entendimento junto ao seu esposo, a renúncia, a chegada do filho, os trabalhos que se multiplicam a partir daí, o momento da morte do esposo, a decadência financeira, os serviços humilhantes pela qual ela se submeteu e aquele momento crucial, onde a dor varre a alma. E ao lembrar de todo esse momento, ela lembra exatamente desse diálogo com o Cristo, que foi reproduzido no início, e ela pede ao filho que continue confiante. Recebe o açoito, e um daqueles soldados que ali estavam pergunta a ela se a única coisa que aquele Cristo ensinou a ela foi morrer. E ela diz para ele que não apenas a morrer, mas também a amá-lo. E o seu filho é açoitado até falece em sua frente. E ela, em lágrimas, recebendo os açoites em silêncio, ela sente uma mão lhe tocar ao ombro e uma voz doce aos seus ouvidos: "Joana, eu estou aqui." Então, a gente imagina a situação. Todos esses momentos que transpõem essa história de Joana são momentos que cada um de nós vivemos. Ou estamos vivendo, ou já passamos. E quantas vezes a gente se submete a algumas ações para poder trazer ao filho o melhor conforto que nós temos e que nós podemos. Mas se imagine naquela condição de Joana, será que nós teríamos tido a resignação que ela teve e teríamos negado ou teríamos nos mantido firmes na nossa fé? Porque o coração dói se um filho chora. Imagina vendo um filho
morrer à sua frente e lhe dizendo, nega porque senão eu vou morrer e a culpa é sua. Então, quando Joana encontra com Cristo, certamente após esse desenlace, o desencarne a partir desse sacrifício, ela deve ir ao encontro do filho. Porque não era ele que possuía a fé, era ela que possuía a fé. E nós não vimos na história relatos do que ocorreu com ele depois disso. Mas sobre Joana de Cusa, sim, que é a mentora do nosso irmão Divaldo Franco, Joana de Ângeles. Então ela traz esse momento reflexivo da história e todo esse contexto que ocorre no ambiente familiar. Porque quando voltamos à carne, nós precisamos do ambiente familiar para que as provas da vida se desenrolem e a gente consiga fornecer, consiga evoluir, consiga transpor diversos momentos. Mas independente se aquela dor ela é vencida enquanto estamos encarnados ou não, nós vamos nos deparar com momentos de dor no plano espiritual, quando a dor não é tratada ainda na vida material, ela avança para o outro lado. E aí quando nós buscamos Paulo de Tarso, na Epístola aos Coríntios, versículo 55, ele diz, morte, ó morte, onde está o teu aguilhão? Então ele vem desvencilhando que não há morte. Nós seguimos para o outro lado. Se amamos, seguindo amamos. Se odiamos, seguimos, odiamos. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 6, diz, morto o homem, morto o veneno, não se aplica a pessoas, pois a morte não extingue o espírito, nem o rancor, nem o ódio entre os indivíduos. Então, os sentimentos que são nobres, ou sentimentos que são para nós ainda as nossas mazelas íntimas, se não trabalhados, eles atravessam o túmulo e seguem no mundo espiritual. Impreterivelmente. Impreterivelmente. O ódio, o amor, tudo ele vai seguindo. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz, a morte é apenas a destruição do envoltório material, que a alma abandona, como faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, o seu corpo fluídico. Essa comparação que Kardec faz com a borboleta nos faz refletir sobre o processo necessário de transformação que ocorre com as borboletas, que é a metamorfose. E então, nós conseguimos perceber a metáfora que ele faz. A crisálida, ela é a capa que mantém a borboleta presa enquanto condição de lagarta, até que ela consiga vencer, romper e bater asas. Para nós, a nossa crisálida é o nosso corpo material. É nele que o espírito se encontra aprisionado na carne, para viver as metamorfoses necessárias de transformação do espírito, que é imortal. Só que quando esse corpo, essa crisálida, desce e rompe os laços da matéria, a borboleta ela alcança voos. E nós, enquanto espíritos, como vamos alcançar voos após o desencarne? Porque muitas vezes o sentimento de ódio, de mágoa, de rancor, a dificuldade do perdão, ele vai continuar nos aprisionando a nossa condição espiritual, para que alcancemos voo do outro lado. Um voo de liberdade é um voo de consciência em paz, é um voo de coração limpo, que é conquistado pelo conhecimento, mas é conquistado pelo avanço moral. Se não adquirirmos essas condições, continuaremos presos à nossa crisálida mental, porque é através do pensamento que a gente alimenta e mantém os nossos sentimentos vivos. Como assim, Simara? Quando a gente percebe, por exemplo, Leon Denis, no livro do Problema do Ser e da Dor, ele vai dizer que não há dor, não há problema no ser, que não se resolva a partir das múltiplas existências para que corrija todos os limiares das dificuldades que transpomos ao longo da nossa existência enquanto espírito. Então, se não compreendermos os processos reencarnatórios, não temos condições de compreender a dor que nos acolhe. E isso vem de todo o processo. Muitas vezes a gente diz assim, mas era só uma criança. É um anjo, que erro cometeu, que pecado cometeu para sofrer tamanhas dificuldades?
para já nascer doentes. Mas se tivermos a visão puramente material daquela crisálida da borboleta, porque se tentarmos, por exemplo, romper a crisálida para que a borboleta alcance voo mais rápido, a gente provoca uma lesão e ela muitas vezes não consegue desenvolver a asa ou não consegue voar ou morre antes que o processo se complete, porque houve uma interferência que não foi construtiva. Então, o processo de reencarnação ele vai oportunizando-nos momento coerente de mudanças para a nossa metamorfose espiritual. E Leon Denis ele vai falar isso de uma forma muito interessante. Ele diz que ele interpreta a dor como um meio de reeducação da alma e impulsiona o progresso moral, servindo de remédio para a evolução espiritual. Então, a dor, muitas vezes, é aquele remédio amargo que nós não queremos tomar. Não é que a dor é boa, porque ninguém gosta de sentir dor. A dor, ela provoca movimento. E mesmo que ela nos deixe parados na inércia por dor, você precisa movimentar-se em busca do remédio, movimentar-se em busca da cura, ou sair da sua zona de conforto. Então a dor, ela vem como oportunidade de progresso espiritual, que muitas vezes a gente não valoriza. Muitas vezes, a gente somatiza ou a gente amplifica as nossas dores pelo campo do vitimismo. É necessário sair desse lugar, mesmo diante a dor, porque se nenhuma folha cai sem que Deus permita, nenhuma dor nos é chegada sem que haja uma necessidade reparatória para que essa borboleta que somos sofra as necessárias metamorfoses de transformação moral para alcançar voos de esperança, de paz que todos nós sonhamos. E quando a gente busca a partir daí outras referências, nós vamos encontrar em Dor Suprema de Victor Hugo, quando um livro fantástico que eu recomendo todos lerem e refletirem sobre ele, ele vai tratar 5 reencarnações de um espírito. 2 no período que uma antecedia ao período do Cristo, uma durante o período que Jesus estava encarnado e 3 encarnações posteriores. E em resumo ele vai dizer que uma vida sem provas e uma vida sem dor é uma vida mansa. E uma vida mansa ninguém evolui. E aí por isso que nós escolhemos as nossas provas antes de reencarnarmos, porque sabemos qual as necessidades que precisamos transpor. Contudo, ao voltar à carne, nós mergulhamos no esquecimento do passado e precisamos reescrever as nossas histórias com as canetas da correção. E muitas vezes essa escrita, ela começa a ser falha. Por quê? Porque estamos de novo voltados com o ego, que precisa ser trabalhado, e com as questões materiais que vêm à tona, ou favoráveis ou desfavoráveis, que são provas que certamente escolhemos, e no momento de lidar com elas, a gente precisa, embasado no conhecimento e na fé, saber fazer as escolhas para que elas, em vez de ser provas que nos levem a um processo libertatório, se tornem provas que nos levem a um processo migratório para situações ainda mais deploráveis no nosso processo reencarnatório. Então, quando a gente lê o Dor Suprema, nós vamos perceber a justiça da reencarnação e a justiça divina, que nenhuma prova, nenhuma dificuldade, nenhuma dor, ela vem sem mérito. E uma vida, em tudo que a gente julga, eu estou numa vida plena, é uma vida inerte. Uma vida sem trabalho é uma vida inerte. Uma vida sem dificuldades é uma vida mansa, não há progresso. Não há progresso. Semana passada, eu conversando com um trabalhador da casa, ela falava assim, sim, eu estou cansada, estou trabalhando demais. E aí eu estava no meu trabalho reclamando do cansaço que eu estava, da sobrecarga de trabalho, e um espírito amigo apareceu e falou assim, existem várias pessoas na mesma condição que você, que reclamam da oportunidade de trabalho. E ela justificou, né? Mas que ela trabalhava demais, comentou sobre a sobrecarga, tudo que ela passava, tudo que ela vivia, as dificuldades que estava, e ele não discordou de nada. Ele, não, você está coberta de razão. Deixa eu te mostrar quem são as pessoas que reclamaram como você do trabalho e que tinham razão do que reclamavam. Aí ele mostrou para ela um panorâmica de um cenário no mundo espiritual, de vários espíritos reencarnados com deficiências físicas, com paralisia cerebral, ou deficiências de ordem mentais que o impediam de trabalhar.
ficavam à mercê do outro. Paralisias que eles só conseguiam trabalhar a nível da mente, não conseguiam movimentar o corpo. E aí ele dizia, todos eles queriam uma vida sem movimento, uma vida sem trabalho, uma vida mansa. Aí está, necessário reencarnar dessa forma para que aprenda no corpo aprisionado a valorizar a oportunidade do movimento e ver que o trabalho é uma lei de progresso. Aí eles passam a desejar uma vida ativa. Aí você escolhe se você vai continuar reclamando do trabalho ou se vai continuar trabalhando. Então, as escolhas com quem a gente faz são elas que vão nos libertar ou nos aprisionar. E nesse espaço de tempo, há um tempo de maturidade que nós vamos adquirindo em cada encarnação. E quando a gente fala de tempo, a gente pensa logo, né, na medida de tempo. A gente pensa em minutos, horas, segundos, em dias, meses, anos, na forma com que a gente organiza a nossa vida, as nossas agendas, o nosso trabalho, as nossas práticas do cotidiano. Então a gente utiliza o tempo como essa analogia, como essa ferramenta de a gente se ordenar, tá de dia, tá de noite, é final da tarde, o sol está nascendo, se pondo, a gente se localiza no espaço-tempo a partir dessa coordenada. Só que na física, o tempo ele é considerado uma coordenada que ele vincula, dentro da teoria da relatividade de Einstein, a questão da velocidade e da gravidade. Então o que isso significa? Significa que observadores em locais diferentes, em campos gravitacionais diferentes, eles vão passar no tempo de forma diferente. Então, se o tempo está relacionado à velocidade e à gravidade, então os espíritos que não possuem a matéria densa como nós possuímos, porque a nossa matéria ela possui massa, e com a aceleração da gravidade do planeta a gente define o que é um peso. Se nós estamos fora do corpo material, a matéria é mais sutil, então a gente não consegue quantificar o peso da mesma forma. Então, o pensamento que movimenta-se na velocidade da luz, vinculado a um corpo sutil, eu vou ter uma ação da gravidade sobre ele que passa por um tempo diferente do nosso, que estamos numa matéria densa, numa ação de gravidade em torno de 9,8, em um planeta de provas e expiações. Então, o tempo é diferente para nós. E quando a gente vai buscar, por exemplo, Hermínio de Miranda, acho que é, eu não anotei aqui o nome dele, Hermínio de Miranda, no livro Memória e o Tempo, no primeiro capítulo, ele vai fazer duas considerações que eu achei importantíssimas. Uma sobre a multitemporalidade e outra sobre a multiespacialidade. Porque Einstein, quando ele define essa grandeza temporal, ele vai dizer que o tempo ele é relativo. E ele determina matematicamente um espaço-tempo tetradimensional, um quantum, um contínuo espaço-tempo tetradimensional, onde as três dimensões definem largura, volume, define o que nós temos, né, em três dimensões, que nós estamos aqui nos vendo em um aspecto tridimensional. Você tem uma quarta dimensão, que é onde o tempo ele ocorre. E aí, quando Hermínio de Miranda ele traz a multitemporalidade e a multiespacialidade, é interessante por quê? Porque ele vai dizer que essas duas grandezas, elas são dilatáveis. Então, eu posso, tanto na multitemporalidade ou espacialidade, ir a um tempo extremamente remoto do passado, ou ir a um tempo futuro. Então, quando nós lidamos, por exemplo, com o fenômeno mediúnico, com os médiuns nos trabalhos mediúnicos, e muitas vezes a gente vê o espírito dizendo assim, eu estou há 400 anos. Quem lê Dramas da Obsessão, de Manuel Flamengo Miranda com o Dr. Bezerra de Menezes, ele vai dizer que foi resgatar um espírito que estava há 400 anos em uma zona inferior. E aí a gente vai ver assim, há 400 anos ele continuou parado naquele tempo, mas nós estamos há 400 anos à frente. Então nós conseguimos voltar ao tempo ou conseguimos nos projetar ao futuro por conta dessa multiespacialidade e multitemporalidade. Como isso funciona? E aí nós vamos ver na prática essa relação de tempo nos trabalhos mediúnicos. Nós tivemos a oportunidade de dialogar com o espírito que estava na posição de obsessor, né? Uma certa pessoa nos procurou na casa com um quadro de adoecimento que não conseguia diagnóstico médico. Havia passado por vários especialistas e ninguém identificava o que ela tinha. E então ela buscou ajuda ao centro espírita.
e no atendimento fraterno. O nome foi encaminhado ao trabalho mediúnico. A nossa casa ele tem um perfil de trabalho de desobsessão. E aí o nome vai para o grupo. Então, recebi o nome, eu não sei quem é a pessoa, não conheço. E no trabalho mediúnico, nós nem lemos o nome. Durante a prece, mentalizei o nome de quem era a pessoa, para não interferir em relação ao perfil, né, que nós médios em estados de excitação pelo trabalho mediúnico, a gente pode criar, né, pelo animismo, caso alguém conheça ou não aquela figura. Então a gente não leu o nome, eu mentalizei o nome, e aí no momento que eu estava concluindo a prece, mentalizando o nome da pessoa, um espírito manifestou-se através do médium. E aí eu levantei e convidei um outro dialogador fraterno para ir comigo. Então sentamos nós dois, junto com o médium em comunicação. E aí o espírito dizia assim: não vou deixá-la. O meu objetivo é que ela volte para o mundo espiritual pelas portas do suicídio. E aí nós sentamos e perguntamos, né, por quê? O ódio havia sido tão forte a suportar um tempo que certamente do passado até o momento presente, para que ela ainda alimentasse tamanho ódio a desejo que o outro morresse. E aí ela vai dizer que ela não largaria aquela pessoa por nada e jamais perdoaria. E nós falamos, o objetivo aqui não é pedir perdão e nem querer que você peça perdão, porque se amar é uma escolha, perdoar também é uma escolha. A gente escolhe se a gente ama ou se a gente perdoa. Nós não queremos nem lhe pedir para amar nem para perdoar, nós queremos entender o que ocorreu. Queremos fazer uma escuta para ti. Eu não estou aqui nesse dia pela pessoa, eu estou aqui nesse dia por você, porque os médicos, a terapia, o evangelho vai cuidar dela. Mas quem vai te ouvir? Então essa é a sua oportunidade de falar o que ocorreu. E aí esse espírito ele vai dizer que éramos duas amigas, mas eu possuía um namorado e ela não. E quando estávamos próximos a nos consociarmos, ele cancela o casamento. Eu entro em pânico e em desespero, adoeço. E quando eu estou conseguindo superar-me daquele quadro, eu percebo e vou descobrir que ele estava bem e que havia casado-se com outra pessoa. Você sabe quem é essa outra pessoa? Aí automaticamente eu imaginei, é fulana. Aí ela, exatamente. E agora eu reencontro os dois casados de novo. Eu não vou deixá-los em paz. Nesse momento o colega estava ao meu lado e disse bem assim: minha irmã, eu vejo um papel dourado e uma caneta. Você quer escrever? E aí na hora que ele falou isso, ela disse assim: não toque nesse assunto. Pronto, encontramos o ponto onde precisávamos adentrar na terapêutica. E aí eu perguntei: por que você não quer que toque nesse assunto? Ele merece tanto amor a ponto de você esquecer de você mesma, de esquecer o seu valor, o seu amor próprio, e de esquecer o quanto você era capaz de, pelos versos, levar mensagens a todos que queriam ouvir. E você troca tudo isso por ele? Ele vale mais do que tudo isso? Ele merece toda a sua atenção a esse ponto? Quando Jesus nos disse: amai o próximo como a ti mesmo, ele pede para que você se ame. E a partir do alto amor, você compreenda o limite do amor ao próximo. Mas a felicidade está em tuas mãos, não está dele. Quando ele lhe deixou, ele cometeu um erro porque ele iludiu, sim. Mas se você permanece nesse processo de algoz no presente, você está se endividando, a dívida deixa de ser dele e passa a ser sua. E você continua perdendo o seu amor próprio por alguém que não lhe merece. Aí ela começa a chorar e diz assim: eu era uma poetisa. E aí naquele momento eu pedi assim: então escreva para nós um verso. E se permitir, quando eu for falar sobre o tema, sobre o mundo espiritual, permita-me contar a sua história. E aí ela psicografou uma carta, um verso, um poema. E aí quando nós lemos, eu falei assim: quando você aprender a amar-se,
venha trabalhar, venha ser uma trabalhadora do Cristo e traga ao mundo versos que acalentem todas as dores, dores que você vive na alma e que transpôs os séculos, há mais de 200 anos, segundo o seu próprio relato, você ainda continua presa na mesma situação. E aí o livro que nós sugerimos naquele momento seria Versos do Além. Ela disse que iria entrar em tratamento, que não estava pronta para perdoar, mas que ela ia aprender a se amar de novo e que daquele momento em diante deixaria-os em paz. Eles que respondam pelo equívoco deles, ela precisaria caminhar. Então a terapêutica obteve o êxito do reconhecimento de si como valor, como pessoa. E aí ela escreve assim, ó: diante do belo anoitecer, me divido entre a verdade sublime, o real se perde entre o ilógico, e a minha mente se rompe em destroços. O amor por ele cultivado será muito em breve germinado por meio do fruto abençoado que cresce no útero maldito. As bênçãos que me foram prometidas foram apagadas pelo véu da hipocrisia, pois o desquite realizado nunca poderá ser apagado. Em meio à noite enfeitiçada, relato o meu sofrimento, escorrendo lágrimas que sangram o forte e puro tormento. Ana. E aí na própria história, no próprio poema, ela diz o quê? Que vai voltar à carne, pelos laços do afeto, no útero amaldiçoado. Então ali ela já definiu a sua própria reencarnação. Ela volta como filha do casal. Ela volta como filha da amiga que a atrai e que rouba teoricamente o seu amado. E ela vem para ter um maior amor. Porque quando vem como filho, ela terá dele o amor mais puro, o amor de pai. Amor que ninguém vai comparar. E vai ter da inimiga, amiga, o amor de mãe. O amor que reconstrói, que ressignifica, que renuncia pelo trabalho de amar o seu ventre sagrado, que nasce como filho, que apaga o passado e que renasce na oportunidade. Então o amor paternal e maternal vem entrelaçado com compromissos infinitos de reajuste na lei, mas muitos casais em muitos lugares têm terceirizado a educação, terceirizado o afeto, terceirizado o contexto familiar e a vaidade, porque o corpo muda, bate a porta em tormentos muitas vezes para a mãe e para o pai as despesas que vêm. Então é um reencontro de um afeto? Não, é um reencontro de um desafeto, mas que um dia foi afeto e agora se reconstrói para ser um amor verdadeiro. Então a oportunidade de voltar ao lar é a oportunidade de trazer de novo a vida pulsante para aprender a amar. Um espírito não vai perdoar no mundo espiritual só porque ele quer perdoar. Se ele não volta à carne e convive com eles, o amor precisa ser regado diariamente para ser reconstruído pelo pai, pela mãe, depois pelos filhos. Porque é o objetivo da reencarnação. Então a gente volta lá em Joana, é o lar, é as dificuldades de compreensão, é a necessidade material, é a riqueza, tudo dentro de um contexto de reajuste com a lei, onde a família é a base para que as oportunidades cheguem. Então quando a gente depara no mundo espiritual com os diálogos, são dores que atravessaram vidas, que atravessaram o tempo, que se dilatou no espaço de mais de 300, 400 anos, a um momento. E nós, como dialogadores, naquele momento, somos observador no tempo relativo, que fazemos essa multitemporalidade, espacialidade, vir para o presente e mostrar. 200 anos se passaram, você vai continuar presa a alguém que não lhe ama? Quantos mais 200 anos você vai precisar até um dia de você se enxergue? Nós também tivemos a oportunidade de ter um diálogo que são 2025 anos preso em uma situação. Era um espírito que ele estava numa condição de leproso, e aí no momento do diálogo e do muito ódio que ele determinava pelo Cristo, e ele dizia que ele perseguia todos os cristãos.
E aí eu falei assim, por que que você persegue todos os cristãos? Que mal os cristãos lhe fez? E ele diz, os cristãos não me fizeram mal, são apenas cegos em tiroteios, porque segue um Cristo sendo guiado por ele para um vazio, para um vale. Naquele momento que ele fala do vale, eu entendo que certamente ele devia ter passado pelo vale dos leprosos. E aí eu perguntei, você esteve no vale? E aí ele falou, estou até hoje. Falei assim, você encontrou o Cristo? Ele estava do meu lado, retirou aquele indivíduo. E por que que ele não me retirou também? E aí nós vamos falar do tempo de cura. Falei assim, você estava pronto naquele momento de ser curado pelo Cristo da sua lepra? O que talvez, se você tivesse sido curado, o que você voltaria a fazer de novo? Porque quando Jesus cura aquele leproso que o tira do vale, ele recebe a orientação de não voltares a pecar. Quais foram os teus pecados para que te levassem a adquirir a lepra? E se curado da lepra, quais os pecados que voltaria a cometer para que a lepra voltasse de novo? E aí ele vai narrar toda a sua história e o porquê. E aí a gente entende e ele entende depois do diálogo porquê que ele não pôde naquele momento ser curado. E aí eu questionei se nesse momento Jesus aparecer no vale e lhe resgatar agora, você iria? E você indo com o Cristo, você voltaria a pecar de novo? E aí ele chora e diz, se o Cristo um dia olhasse para mim, eu largaria tudo para segui-lo. E aí nesse momento a gente pede a presença, do Cristo, que permita que um emissário dele, porque nós não somos dignos da sua presença na íntegra, mas se ele permitisse que um emissário dele tivesse a dignidade de lhe tomar a forma, enquanto encarnado, para que pudesse simbolizar aquele encontro. E aí um dos benfeitores da casa toma a forma, Matias é o nome desse benfeitor, ele se apresenta exatamente como a forma do Cristo e ele se denomina um amigo do Cristo. E aí na hora eu pedi Matias ajuda, e aí ele me descreveu, o Cristo jamais viria aqui. Aí ele começa a chorar, eu falei, você consegue vê-lo? E aí ele fala assim, ele é igualzinho o dia que ele estava dentro do vale. Eu falei, então estende a mão e se contaminá-lo com a lepra? Eu falei, ele não vai contaminar, porque a lepra está no seu psiquismo. Liberta-se dela, porque o tempo passou. Você sabe quanto tempo passou? Ele não. Eu falei, nós estamos em tal dia, de tal mês, do ano de 2025. E aí ele parou e falou assim, 2025 anos? Eu falei, 2025 anos, a lepra não existe mais. E aí naquele momento a gente aplicou o passe sobre a inspiração de Matias, e eu perguntei, olhe, você consegue enxergar ainda suas mãos comidas? Que ele estava com as mãos assim. Aí eu falei assim, abra as mãos e toque-me. Aí ele, e se você se contaminar? Eu falei, eu não vou me contaminar, abra suas mãos. Aí ele abriu as mãos, olhou, e aí eu toquei nas mãos dele, do médium, segurei nas mãos do médium, porque nem sempre a gente toca no médium durante a comunicação, por conta do choque, a troca de energia nossa com a do médium, e o espírito, ele pode ter um choque magnético. Mas diante daquele quadro, eu percebi a necessidade, aí eu segurei as suas mãos e falei, deixe-lhe eu lhe abraçar agora. E aí ele começou a chorar, e eu abracei o médium para que ele sentisse o contato físico, e aí ele falou, então Cristo me curou. Eu falei, se você queres, você será curado. E aí ele percebe a presença de Matias, eu falei, vá com ele agora. Há uma nova jornada agora para que você possa trabalhar pelo Cristo sem voltar a pecar. Então, assim, esses momentos a gente percebe que a dor, ela não só vara o tempo e não só dilata, ela paralisa. Então, ela é também aquela crisálida cristalizada, que não vê o tempo passar, enquanto não há uma intervenção de alguma forma. Então, quando vocês ouvirem algo falar assim, fulano está passando um processo de obsessão, veja como oportunidade. Aquele espírito terá a oportunidade de ser ouvido e conduza essa pessoa a um trabalho de terapêutica espírita, porque todos nós precisamos de um momento de escuta terapêutica. E nós, enquanto encarnados, temos os recursos. No mundo espiritual, eles podem ter os recursos? Tem. Mas eles necessitam de uma ferramenta material para que eles despertem o psiquismo atrelado à condição material que ele deixou na última encarnação. Então são ferramentas. Então o diálogo no trabalho mediúnico é um diálogo terapêutico, de resgate da consciência e do resgate dos espíritos.
Mas há momentos que esse diálogo e que esse resgate podem não ocorrer? Há. E nós tivemos um momento de diálogo de resgatar um espírito no Vale dos Suicidas, um jovem rapaz, e aí ele dizia assim, que a cada segundo a cena de se jogar debaixo do carro passava, e ele sentia os seus ossos ser todos quebrados. E a cada segundo voltava, e eu falei, então vamos adormecer, vamos tentar neutralizar esse momento. Ele falou assim, não, eu quero falar. Eu falei assim, então diga, por que você suicidou? Aí ele disse assim, eu a amo tanto, tanto, que eu não suportei perdê-la. Quando ela disse que não queria mais e que rompeu o relacionamento comigo e consociou com outra pessoa, eu não suportei vê-la feliz. Eu tiro a minha vida. Eu falei assim, então vamos voltar ao momento, vamos tratar a dor e ressignificá-la, volte ao momento. Perceba que o amor verdadeiro liberta, não aprisiona. Se você a ama, você vai ser feliz, vendo-a feliz. Porque o amor não traz a posse, o desejo e a prisão. Ela só será feliz se for feliz comigo, ou eu só serei feliz se eu for feliz com ela. Há tantas outras formas. E nós fomos trabalhar o contexto. E aí ele dizia, olha, não adianta você tentar me trazer e nem me levar. Eu sei que o tempo passou, mas eu desejo morrer a cada segundo. Se eu voltar à carne, porque já me foi proposto reencarnar, outros já desceram ao vale para tentar me tirar e eu não aceitei sair. Eu vim nesse momento. E se eu voltar a reencarnar, quantas vezes eu nascer de novo, quantas vezes minha vida tirarei? Eu não quero viver, eu estou aqui falando contigo, olho os pulsos de quem está falando, pela qual eu estou falando, que era a médium, e se eu pudesse eu cortaria os pulsos dela, para ver se eu morreria através dela. Então, a vontade e a perda de vontade de viver daquele espírito nos comoveu imensamente. Durante o diálogo eu chorei e falei para ele, se dê a oportunidade de encontrar com o Cristo. E aí ele diz que ele busca e o Cristo o visita na sua consciência o tempo todo, mas ele não quer reviver. E nesse momento eu me lembro de um caso de Chico, que Chico contou. Eu não me lembro agora se foi um pinga-fogo, mas ele conta que uma mãe o procura e fala, Chico, eu não sei mais o que fazer pelo meu filho. Ele nasceu e em uma determinada idade ele adquiriu paralisia infantil, mesmo tendo vacina, mesmo a gente tendo todos os cuidados, ele perde o movimento pela paralisia. Depois de um certo tempo, ele já iniciando a sua adolescência, ele estava na cadeira de roda, mas tinha os movimentos do braço, ele perde os movimentos do braço. E agora ele se encontra semi-vegetativo na cama. Ele tem uma doença neurodegenerativa que não tem cura e eu não sei mais lidar com isso, eu não consigo mais fazer e eu sofro vendo meu filho semi-vegetativo nesse momento. Ele está sendo alimentado por sonda porque ele não quer abrir a boca para comer. Ele está sendo alimentado por sonda. E aí ela desabafa com o Chico e a mãe aproxima e mostra para ele que diversas reencarnações aquele espírito havia se suicidado. E a única forma de que ele novamente não cometesse suicídio era ficando semi-vegetativo para cumprir uma única encarnação completa, sem suicidar-se. Então, quando ele pensou em jogar-se pela cadeira de roda, ele perde o movimento dos braços. Quando ele pensa em se jogar o corpo, ele perde o movimento do corpo. Quando ele está na cama sem movimento nenhum, ele tranca a boca para parar de comer. Aí ele passa a ser alimentado por sonda. E ele vai permanecer assim até o dia que ele completar a reencarnação dele sem suicidar-se. Ele terá a primeira encarnação sem suicidar-se. Então, quando eu tive esse diálogo com esse espírito, eu me lembrei de Chico. E eu falei, meu irmão, você vai precisar passar por uma encarnação inerte para que você suporte o corpo. E aí ele diz que ele prefere primeiro estar no mundo espiritual e amadurecer a ideia. Porque se ele tiver qualquer tipo de movimento, ele tira a vida. Então há momentos que a dor é tão grande que nem no mundo espiritual e nem voltando à carne resolve de uma única vez. É necessário, como diz a doutrina espírita, renascer de novo quantas vezes for preciso para compreender a essência do amor, para compreender a essência do progresso intelectual e moral, para conhecer o Cristo e vê-lo face a face. E a gente só consegue perceber o Cristo quando a gente se percebe em essência divina.
E aí, para a gente encerrar as reflexões dessa noite, eu queria convidar Marcos e Rafaela, porque quando eu estava no encontro no centro, e eu estava sem inspiração para a palestra, eles tocaram uma música, Quanto Tempo, e os meninos ainda reclamam, né? Mãe, de novo essa música, de novo essa música. Mas essa música me tocou profundamente e eu encontrei nela a base para que eu pudesse trazer na noite, no caso, na tarde de hoje, as reflexões que nós trouxemos. Então a gente quer encerrar as nossas reflexões com a música com os meninos e eu agradeço a paciência de vocês estarem aqui e que essa mensagem alcance os corações dos encarnados e desencarnados que nos visitaram hoje. Agradecendo a Senhora pela oportunidade. Deixa a pessoa sempre.
Quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a ser sem perguntar quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a amar, pois sei que sou sedento. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a ser sem perguntar quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a amar, sei que sou